Então, pessoal, meu nome é Luiz Miller, eu presto serviços para a empresa Quantum House. Minha formação se deu em psicologia e eu caminhei aí pelos rumos aí da psicologia clínica e estarei presente nos cursos da residência continuada, juntamente com outros mestres, e apresentarei na sequência alguns dos aspectos que iremos tratar nessas formações. Bom, pessoal, então vamos começar aqui discutir algumas questões que fazem parte da residência continuada. Vamos falar aqui sobre alguns aspectos importantes que já abordamos aí inicialmente na formação e também na residência. Então vamos aprofundar aqui algumas questões, algumas possibilidades, que na formação, inclusive, o tempo é um tanto exíguo e não dá tempo da gente falar tudo que a gente precisa, né? Então nós vamos falar aqui, eu vou começar falando sobre um homem, né, que viveu na Hungria, é um neurocirurgião, chamado Liput, ou Leopold, né, aqui no mais ocidentalizado, Zondi, né, S-Z-O-N-D-I. E o Liput Zondi ficou conhecido principalmente na Europa, aqui no Brasil nem tanto, né, poucos o conhecem, pelo seu trabalho que ficou conhecido como a psicologia do destino, ou análise do destino. E o que o Zondi diz? Ele diz que o nosso destino é constituído por nós mesmos. De que forma? Por meio das nossas escolhas, que, segundo ele, podem ser de dois tipos. Escolhas de livre-arbítrio, que é aquela que todos acreditamos que fazemos, né, enfim, e escolhas compulsivas. Então, as escolhas compulsivas, o Zondi dizia que nós, na verdade, não pensamos que escolhemos, mas não estamos exatamente escolhendo, fazendo uma escolha livre, né? Ela é uma escolha, por assim dizer, forçada. Então vamos aqui trazer um pouco essas escolhas, né, mais forçadas e compulsivas para proximidade. Aqui vamos aproximar porque nos interessa, que é o método Quantum, né? Então, para exemplificar isso, eu vou traçar aqui rapidamente a nossa velha e boa matriz das 4 emoções, usando o nosso caderninho aqui, né? Então, traçando aqui a matriz, a linha média, que vocês já conhecem, e vamos aqui traçar um pontilhado na zona de risco. Então, a zona de risco, como vocês devem se lembrar, mais 20 para o lado de cima, né? Aqui mais 20, e aqui para baixo menos 20. Então, como os mestres da casa, né, ensinam na formação, dentro desta zona aqui, que vai da linha média até a zona de risco, seria, por assim dizer, a nossa zona de conforto, que é onde nós atuamos, nos sentimos confortáveis. Já aqui para dentro, né, para cima, seria a tal da zona de risco, que eu vou até fazer uma achurinha aqui para ficar bem claro. Então, na achura é a zona de risco, para o lado de cima, para o lado de baixo. E para exemplificar isso, então, vamos usar uma emoção, vamos usar o R de referenciais para exemplificar essa questão do livre-arbítrio, da compulsividade, que tem muito a ver também com o exercício da flexibilidade, não é? Vocês devem se lembrar, então, né, dos índices de flexibilidade. Primeiro e segundo quadrante um pouco menos flexíveis, né, e terceiro e quarto quadrantes mais flexíveis. Portanto, quanto mais distante da linha média está a emoção, né, mais próxima aqui da zona de risco, ou até mesmo dentro dela, vamos colocar aqui um R aqui, ó, vamos pôr um pontinho aqui, esse R, representando os referenciais aqui dentro da zona de risco, né? Então, dentro da zona de risco, vocês devem se lembrar também que tudo que ele traz como características, como talentos, né, aquele apreço, né, pela precisão, pela exatidão, o foco nos detalhes, né, gostar de ordem, né, das coisas todas no seu devido lugar, ambientes estruturados, enfim, toda aquela dinâmica, aqui na zona de risco tende a se exacerbar, a ficar muito intensa, porque aqui quando a emoção está aqui, bem mais alta e distante, se a gente traçar, vai ficar um mapão, né, um mapa intenso. Então, quanto mais intenso, a flexibilidade tende a se reduzir, né? E, neste caso, então, o que poderia acontecer com esta pessoa, né, que a gente está aqui só representando o fator R dele para exemplificar? Vai ficar mais voltado para os detalhes, mais intensamente voltado para detalhes, né? Vai ficar mais voltado ainda para a ordem, né? Para o zelo, precisão, exatidão, né? E ele pode começar a complicar o seu próprio destino, né, por conta disso.
Se ele não estiver atento, não estiver consciente, né, disso, desta intensificação, o que acontece? Entra em cena aqui nesta zona, começa a entrar em cena o que? A compulsividade, não é? E o livre-arbítrio fica, por assim dizer, sufocado. Então, ele começa a querer que todos sejam ordeiros, que todos façam as coisas precisas, exatas, assim como ele, né? Como ele é característico. Então, já imaginaram o que acontece nessa relação do alto R com quem está aqui do lado de baixo, baixo R? Então, este alto R vai se tornar muito inflexível, né? Porque ele está na zona de risco, com os comportamentos de quem é baixo R. Aquele que não está tão atento, né, à precisão, aos detalhes. Ele tem uma outra postura perante os referenciais. Né? Vocês devem se recordar que é uma pessoa mais autêntica, original, que é muito boa em criar as soluções alternativas. Né? Então, ele olhando esse indivíduo de cá, ele o verá com bons olhos. É pouco provável, né? Mas provável é que ele vá se incomodar com esse indivíduo que está do lado de cá. Não é? E este incômodo pode ser apenas uma reclamação, porque lembrem-se, a gente tem também as outras emoções, né? Pode ser um baixo C, que não vai reclamar abertamente, né? Enfim. Mas vamos focar um pouco aqui no fator R. Ele tende a se incomodar, ver o outro, que é diferente dele, como algo difícil de digerir, né? E aí, quando a gente entra nessa dinâmica aqui, nós humanos, a gente tende a demonizar o outro, né? E o mundo, então, o mundo seria uma maravilha se ele fosse constituído apenas por altos R's, né? E os baixos R's deixassem de existir, né? Então a gente começa a entrar numa dinâmica que é meio complicada. E, portanto, essa rigidez, vocês percebem que ela limita as escolhas desse indivíduo. Por quê? Porque a vida, enfim, a vida a gente pode planejar, pode encontrar, buscar roteiros para ela, de como nos posicionarmos, né? Mas, enfim, chega o dia que ela vem com o tal do imprevisto, com a tal da imprevisibilidade, né? E nos coloca em situações, portanto, imprevisíveis, né? Que não estavam no programa. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Já que nós estamos aqui, né, rigidamente situados dentro da zona de risco. A gente deveria, então, usar o que nós temos, né, consciência, conhecimento, e exercitar a flexibilidade para voltar a nos aproximar desse outro lado, né, para estabelecer novamente o contato de quem é baixo R, de quem está aqui. Né? Porque, como diz até uma mestra da casa, o lado de baixo, quando bem trabalhado, quando a relação se dá bem, ele é, como diria o Jung, né, um oposto complementar. Um complementa o outro. O mundo não é só ordem e perfeição, mas não é uma bagunça completa, né? É um pouquinho de cada, né? É o caldeirão no qual a gente vive. Mas se a gente não ficar atento ao outro como nosso oposto complementar, a gente pode vê-lo como nossa sombra. Claro que tudo isso não passa pela razão, né? Isso caminha mais pelas questões aí do inconsciente, enfim. E essa inconsciência, essa compulsividade acaba se manifestando sem nós termos um certo conhecimento racional disso nas nossas queixas dos outros. Né? Então, ele vai se queixar e não vai exercitar sua flexibilidade, que é o que deveria ser feito, para não ver este baixo R como sua sombra. Não é? E a sombra, como dizia o Jung, é algo que nós não temos como rechaçar, né? Nós não temos como amputá-la de nós, ela nos constitui. É tudo aquilo que a gente não põe no currículo, né? E nem posta nas redes sociais, né? É aquela parte mais, digamos assim, como o nome diz, né? Mais escura de nós, né? Mais sombria, né? Escura nesse sentido, de sombria, né? Então, tudo que nós não aceitamos em nós, o que acontece? O velho e bom mecanismo da projeção, nós projetamos sobre o outro. Qualquer outro? Não. Sobre aquele que é diferente de nós. Né? E aí começam os nossos problemas, né? Que a gente está aí vivendo hoje aos borbotões, né? Parece que essa dinâmica está difícil de cair a ficha, né? A psicologia já está aí há um bom tempo, né? Já está no ar aí há, enfim, mais de 100 anos, né? E as pessoas continuam nas mesmas dinâmicas, mesmas posturas, né? Desprezando o conhecimento que nós já temos, né? Existe um monte de autores, existe aqui o método Quantum, que tem, inclusive para quem não transita pela área psi, uma linguagem amigável, facilmente compreensível, né? Que é exatamente para que todos entendam, né? Não é algo hermético, né? Aliás, tem uma frase que diz
o seguinte, era de um livro chamado A Arte de Pensar, que eu não lembro o nome do autor, mas a editora é a Martins Fontes. E no livro o autor diz então o seguinte, que a linguagem obscura, hermética, ela nada mais faz do que esconder a nudez esquelética do pensamento. Portanto, a linguagem tem que ser clara, as coisas têm que ser claras, transparentes, né? E essa é a nossa proposta. Então, na residência continuada, a gente tem esse tipo de reflexão, né? Envolvendo aqui nessa questão, além das zonas de risco, dos seus desdobramentos, né? A questão da flexibilidade, a importância da resiliência. E lembrando apenas que o Marston ele, se dedicou ao estudo das emoções de pessoas normais, né? Mas, enfim, esse era o interesse dos estudos dele. Não significa que essas pessoas normais não possam patologizar em algum momento. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui no alto R, lá dentro da zona de risco, ele engessou a sua criatividade, né? Ele fica um tanto quanto preso à sua visão de mundo, né? De tudo de perfeição, de controle, né? Tem essa questão do controle, de como as coisas estão feitas. Ué, o que pode surgir em cena? Pode adentrar, então, a patologia. Em que forma? Nesse caso aí, como possibilidade, não como regra, possibilidade. Pode surgir um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Preocupação com a ordem. Lembra daquele seriadinho de alguns anos, não lembro exatamente quando, do Monk, que era o detetive lá que sofria desse transtorno e os problemas que ele tinha que enfrentar por conta do próprio transtorno. Isso apenas para ilustrar como o destino do indivíduo fica um tanto quanto conturbado quando essas questões começam a ganhar corpo, né? A gente tem aqui os traços de personalidade que, quando se intensificam, podem se tornar transtornos de personalidade. Podem se tornar ainda mais intensos, né, quando o sujeito rompe, né, com a realidade, né? E aí adentramos os transtornos psiquiátricos, cisão com a realidade. Aí surge a loucura, que é prerrogativa dos humanos, né? Os animais não enlouquecem, só nós. Então é isso, em essência seria um tema aqui que a gente pode discutir, que estaremos, né, discutindo aí nos nossos diversos cursos da residência continuada. Então por hoje é só, pessoal.